Olá pessoal, eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, esse vídeo vai ser uma conversa, um desabafo entre aspas, mas é mais uma conversa mesmo sobre algumas coisas que tá acontecendo, algumas coisas que eu estou sentindo, algumas coisas que eu estou passando e que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, sabe? Então, eu até dei uma sumida lá no meu Instagram nesses últimos dias. Muita gente veio perguntar o que tinha acontecido e tudo mais. Mas quando eu tô sentindo coisas assim, eu gosto realmente de parar, ficar longe, ficar quietinha no meu canto e depois que eu coloquei as coisas no lugar, depois sempre vim passar pra vocês o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, porque eu sinto que quando você se identifica com alguém que tá passando pela mesma coisa, a gente vê que a gente não tá sozinho, que tá todo mundo no mesmo barco, então eu acho isso muito importante. Eu gosto de ver vídeos onde as pessoas falam sobre coisas com as quais eu me identifico, pra eu ver que eu não tô sozinha, que todo mundo tá passando pela mesma coisa e que eu não sou a única a estar me sentindo dessa forma. Então eu quero trazer esse vídeo aqui pra vocês e propor uma conversa mesmo, se vocês se sentirem à vontade. Aqui nos comentários vocês podem falar o que vocês estão sentindo, eu vou estar aqui pra ouvir, ler vocês. E é isso, se vocês se sentirem confortáveis, a gente pode fazer uma troca aqui bem legal de sentimentos, de desabafos e sei lá, qualquer coisa desse tipo. Já não esquece de deixar seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal caso você seja novo, e é isso. Bom, gente, eu fiquei um pouquinho afastada nesse último final de semana lá no meu Instagram e muita gente veio me perguntar o que estava acontecendo. E a verdade é que não tem nada assim acontecendo de espetacular, nada muito sério acontecendo. É só que às vezes, desde que começou, né, a pandemia, tem vezes que simplesmente me dá um desânimo muito grande por essa incerteza que a gente tá vivendo, eu acho, sabe? A gente já tá agora há um ano com essa pandemia, com esse isolamento, e assim, apesar de muita gente não estar mais fazendo o isolamento, que eu particularmente acho uma completa falta de noção, uma completa falta de empatia, e é uma coisa que me deixa mal, me deixa angustiada de ver outras pessoas fazendo, sei lá, fazendo tão pouco caso de tudo que tá acontecendo. E o que eu falo não é de pessoas que estão indo trabalhar, não, tá? São de pessoas que realmente estão indo em festas, que estão indo, sei lá, nesse tipo de coisa, sabe? Isso me deixa muito mal. E apesar de existirem essas pessoas, enfim, eu estou em isolamento já faz um ano. O único lugar que eu vou é pra casa dos meus pais e pra casa do meu namorado. Não vejo meus amigos, se a gente se encontra na rua é só um oi, tchau, de máscara e tal. E é um negócio muito complicado e que já tava mexendo com a gente e continua mexendo com a gente até agora. E eu acho que o que mais pega pra mim é essa sensação de incerteza, essa sensação de não ter controle sobre nada em relação a isso. Às vezes a gente tem umas esperanças com a vacina, mas aí, enfim, toda a situação do governo, essa bagunça que tá esse governo não ajuda, e aí a gente tem a esperança com a vacina, e aí a gente depois não tem mais esperança, porque tá tudo demorando demais, e aí as pessoas que têm que ser vacinadas não foram vacinadas ainda, e a gente, que nem é o grupo prioritário, sabe, sei lá, quando vai vacinar. Então, assim, é tudo muito incerto, e eu sou uma pessoa que eu sempre tive a necessidade de controlar tudo assim que acontece na minha vida. Por isso que eu gosto de me planejar tão certinho, é por isso que eu gosto de manter as minhas coisas bem organizadas, porque eu tenho que ter esse controle. Então, desde que começou a pandemia, eu tô vivendo num momento que eu tô tendo que aprender a conviver com esse não controle, a entender que eu não tenho controle sobre tudo, ninguém tem no final das contas. Mas assim, essa pandemia veio pra me dar um tapa na cara, pra falar de que eu não tenho controle mesmo sobre nada. Mas ainda é um negócio muito angustiante pra mim. Eu não consigo fazer planos, eu não sei se vocês também são assim, mas eu não consigo fazer planos direito, porque a gente não sabe até que ponto os nossos planos vão poder se concretizar, quando, de que maneira, porque a gente não tem essa certeza de nada, a gente não tem certeza de quando tudo vai voltar ao normal, a gente não tem certeza quando a gente vai poder fazer as coisas. Então é muito difícil planejar as coisas, é muito difícil fazer planos. Além desse controle que eu não tenho, eu não consigo
planejar para o futuro também. Eu não consigo ter essa perspectiva de futuro e isso me deixa muito frustrada, porque aí nessa de não ter perspectiva de futuro eu sinto que eu tô estagnada no mesmo lugar. E no final das contas a minha vida tá passando, a vida de todo mundo no final das contas, né? E aí a minha vida tá passando e eu sinto que eu tô estagnada e, tipo assim, mais pra frente eu não vou ter 2 anos de vida bônus só porque eu passei por uma pandemia e tudo mais. Então eu me sinto muito frustrada com isso, porque eu sinto que eu não consigo evoluir na minha vida. As coisas têm que continuar acontecendo, por exemplo, minha faculdade continua acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sinto que tá tudo parado. E é um negócio muito complicado, assim, era uma coisa que eu falava até com a minha psicóloga, porque é um aprendizado, um jeito que a gente tem que aprender a viver muito diferente. Então, enfim, essa é uma das coisas que pega bastante pra mim. Na maioria dos dias eu consigo ignorar isso, pra ser bem sincera. Eu tô trabalhando na base da ignorância mesmo, eu tento ver menos coisa possível, sempre, lógico, me mantendo informada o mínimo pra eu me proteger, conseguir proteger as outras pessoas e tudo mais, mas eu tento não ficar vendo as coisas e não ficar pensando nessas coisas pra não me afetar tanto. E aí, como eu disse, tem o EAD, porque a minha faculdade não parou e acredito que acho que nenhuma faculdade tá parada no momento. No começo até tiveram algumas faculdades que pararam, mas agora acredito que todas já voltaram. A minha faculdade não parou em nenhum momento, ela parou por 1 semana no máximo. E é muito complicado o EAD. Eu sempre fui uma pessoa, gente, que eu gostava de estudar pela internet. Quando eu fiz cursinho online pra faculdade, eu fiz cursinho pela internet. Inclusive, eu era apaixonada por esse cursinho. Meus professores eram do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, eu moro em Minas. E eu adorava, só que é muito diferente, assim. Quando começou o isolamento, quando falaram que ia ter EAD, eu achei que eu ia me dar super bem. E no começo até eu acho que eu me dei super bem no EAD, eu consegui me organizar bastante. Mas chega uma hora que não dá mais, a gente quer sair, a gente quer ter interação. A gente percebe que a interação com outras pessoas faz muito parte do aprendizado também. Que não é só o professor, obviamente é o professor, é muito importante, mas não é só o professor estar lá passando o conhecimento dele pra você, mas é também a interação com outras pessoas, é o ambiente da sala de aula, é você acordar, se trocar de roupa, levantar e ir pra um lugar onde que você vai estar disposto a aprender. Então é um negócio muito complicado, assim, a gente ter que ficar no nosso quarto e aprender no nosso quarto, porque a gente não tem essa interação. É aquele negócio, né, que a gente sempre aprende em sociologia, na escola, em tudo quanto é lugar, que o ser humano é um animal sociável, né? E acho que agora a gente tá vendo muito isso, que a gente realmente precisa socializar, precisa conviver com outras pessoas, precisa dessa interação com outras pessoas. Acho que a gente tá vendo e aprendendo isso de uma maneira muito brusca, mas que de qualquer forma serve como um aprendizado. O EAD tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra mim, tá difícil pra você, tá difícil pras outras pessoas também. Tá difícil pros professores também, porque eles também estão tendo que se adaptar a essa nova rotina. Eu sei que já faz 1 ano, mas de qualquer forma a gente não foi preparado para isso, eu acho que ninguém conseguiria ser preparado para isso, e os nossos professores eram professores de presencial e agora eles tiveram que adaptar, e para eles é complicado, pra gente é mais complicado ainda, porque se pra eles tá complicado e eles estão passando isso pra gente, talvez eles não consigam passar o 100% deles, então é tudo muito complicado. Uma coisa que acaba acontecendo comigo é que eu acabo me auto-sabotando demais em relação aos estudos e deixando tudo acumular e procrastinar e tudo mais, porque sinceramente a gente não tem mais ânimo pra fazer as coisas. Eu tô bem desanimada e eu tento colocar na minha cabeça que no final das contas, se eu ficar 2 anos em EAD, a minha faculdade não vai voltar de onde parou. Quando voltar no presencial, não vai voltar de onde parou. Ela continuou e isso, querendo ou não, é um conhecimento que eu tenho que ter pro mercado de trabalho, pra OAB. Então, quando chegar lá na OAB ou quando chegar no mercado de trabalho, ninguém vai dar uma colher de chá pra gente porque a gente simplesmente passou por uma pandemia. Não, isso não vai acontecer. Você tem que aprender, você tem que continuar aprendendo. Então, a faculdade não parou. Só que ao mesmo tempo a gente não tem o mesmo ânimo, a mesma vontade de estudar, a mesma vontade de ir na aula, de assistir a aula, no caso, no computador.
de pegar um livro, estudar, de fazer trabalho, é tudo muito, muito, muito mecânico. Eu sinto que tudo ficou muito mecânico. E o fato da gente não poder sair de casa, da gente não poder ver coisas novas, da gente não poder estar em ambientes diferentes, pra mim pega demais. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ficar em casa. Eu sempre gostei demais de ficar em casa. Meus amigos sabem que várias vezes me chamavam pra rolês e assim, eu acabava não indo, acabava ficando em casa. Então eu achava que ia ser de boa pra mim pra ficar em casa, mas é diferente quando a gente é obrigado a ficar em casa e quando é uma escolha nossa, né? É muito diferente isso. Então, o fato da gente ter que ficar aqui, tipo, eu não aguento mais meu quarto, pra ser bem sincera. Eu queria, nossa, fazer uma mudança no meu quarto, me mudar tudo aqui, porque eu não aguento mais olhar pro meu quarto. Porque o meu momento de descanso é no meu quarto, o meu momento de trabalho é no meu quarto, o meu momento de estudo é no meu quarto, o meu momento de fazer exercício físico é no meu quarto. Então é tudo aqui dentro. Eu não tenho essa variação de lugares para fazer as coisas e as coisas acabam se confundindo. Quando você estuda no mesmo lugar que você descansa, no mesmo lugar que você lê, no mesmo lugar que você faz exercício, as coisas vão se confundindo e o lugar parece que para de fazer sentido. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando, mas o lugar parece que para de fazer sentido. Antes aqui pra mim era um lugar em que se eu sentasse aqui eu ia estudar ou trabalhar, se eu deitasse na cama eu ia ler ou descansar. E pra fazer exercício físico eu ia pra academia, pra estudar mesmo, ter aula, eu ia pra faculdade. Então era um negócio assim, que cada lugar significava uma coisa e agora esses significados vão se misturando e se tornando tudo uma coisa só. Isso é muito ruim, pra ser bem sincera, é muito ruim porque o meu quarto era um lugar assim de paz, assim, pra mim, sabe? Um lugar de descanso e agora ele tá tudo misturado e não é mais isso, ele não tem mais um significado. Então fica muito complicado também. O fato de também ele ser meu lugar de treino, meu quarto não é um espaço grande, é um espaço pequeno e o fato de eu não ter muito espaço pra treinar também é uma coisa que me desanima demais. O fato de eu não ir pra lugares pra fazer exercício físico é uma coisa que me desanima. Eu já não sou completamente fã de exercícios físicos, mas fazer eles no meu quarto eu me sinto até um pouco claustrofóbica, porque é um negócio assim, eu só queria sair daqui, entendeu? E aí isso acaba me atrapalhando nesse aspecto de fazer exercício físico, e aí eu não faço exercício físico, eu me sinto sedentária, o meu corpo não tá do jeito que eu quero, e aí meu corpo também não tá do jeito que eu quero porque nessa pandemia, não só eu sei que muita gente acabou extrapolando na comida, e até foi uma coisa que eu falei com a minha psicóloga, que esse negócio da comida é muito fácil de entender, porque num momento em que nada é novo, num momento em que tá todo mundo dentro de casa olhando para as mesmas paredes todos os dias, o único momento que a gente tem de celebrar alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente, é pedindo uma comida, porque a gente não precisa sair, a gente pode pedir o delivery. Se você mora com o seu namorado, com o seu marido, é um momento que vocês, sei lá, sentam na mesa pra conversar, ou sentam pra assistir um filme, comer alguma coisa, ou se você mora com seus pais, enfim, é um momento que todo mundo tá fazendo a mesma coisa junto, é uma coisa diferente, porque você pode um dia pedir uma pizza, e outro dia você pede um hambúrguer, e outro dia você pede um sushi. Então, assim, é a única coisa diferente que a gente conseguia ter por bastante tempo. Então a gente acaba descontando tudo na comida e aí, enfim, pra mim isso é uma coisa que pegou bastante, o fato de eu ter engordado durante a pandemia. Não que seja um problema geral, mas pra mim foi um problema. E além do fato estético, eu me sinto muito sedentária. Então é muita coisa que vai juntando, assim. O problema da pandemia é um problema em si, mas é muita coisa que vai juntando, assim. E às vezes simplesmente eu acho que a gente chega num momento em que a gente não quer mais, a gente não quer fazer nada, a gente só quer ficar deitado na cama, a gente quer no máximo assistir uma série ou ler um livro, porque a gente não aguenta mais lidar com tudo isso que tá acontecendo, com todas essas mudanças que a gente não tava preparado pra acontecer na nossa vida, assim. Então, eu não quero que esse vídeo seja um vídeo pra baixo, eu quero que só seja um vídeo de desabafo, que você possa desabafar também, e que você se sinta mais leve depois de assistir esse vídeo, sabendo que você não tá sozinho, ou que você se sinta mais leve depois de comentar aqui embaixo como você se sente sobre isso, sabe? Porque eu quero que a gente saiba que tá todo mundo na mesma, sabe? Que você não tá sentindo isso sozinho, você não é diferente, você não é estranho por estar se sentindo dessa forma. Eu só quero que todo mundo consiga entender que tá todo mundo no mesmo barco e tá todo mundo
sentindo coisas que a gente não sentia antes, passando por coisas que a gente não passava antes. E assim, no final das contas, tem gente muito pior, pessoas que perderam realmente parentes ou pessoas que, enfim, passaram por situações complicadas de saúde por causa da pandemia. Eu posso falar que, graças a Deus, eu não tive ninguém próximo de mim que pegou ou que, enfim, acabou falecendo por causa do Covid, e eu não peguei, graças a Deus. Então, no final das contas, esses problemas acabam até sendo pequenos perto do que poderia ter acontecido. Então, no final das contas, a gente tem que agradecer. E a gente tá caminhando, né, gente? Eu espero que daqui pra frente a gente só tenha esperança, a gente só tenha coisas positivas pra falar, que a vacina chegue logo, que as pessoas possam se vacinar, que as pessoas tenham a oportunidade de se vacinar, de que essa pandemia acabe. Obviamente pelo que a gente tá passando com a saúde pública, né, com a vida das pessoas, mas também pelo que a gente tá passando tão internamente, assim, dessa forma. E é lógico que eu falei aqui um pouco mais sobre a minha vida, sobre os estudos, mas de jeito nenhum eu apago o que tá acontecendo realmente na vida das pessoas e na saúde das pessoas, porque isso, no final das contas, é o que mais importa, assim, de verdade, não apagando de jeito nenhum, só falando exatamente do que eu estou passando internamente aqui em relação a continuar a vida apesar da pandemia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se identificado. Os comentários estão abertos aqui para vocês poderem desabafar, para vocês poderem conversar sobre, tanto comigo quanto com outras pessoas, fiquem à vontade. E é isso, gente. Deixa seu like caso você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Eu posto toda terça e sábado às 6 horas da tarde. Caso eu não puder postar em algum desses dias, eu sempre aviso lá no meu Instagram também. Então é importante me seguir. Muito obrigada por me ouvirem. Um beijo e eu prometo que o próximo vídeo é um pouquinho mais animado. Até mais!